aqui começando mais um episódio do nosso podcast Let's Bora. Estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial pra gente. Uma pessoa que abriu as portas pra gente aqui, né? Sim. Nos ajudou muito, a gente tá com uma estrutura muito boa pra gente poder fazer o nosso trabalho, nosso projeto. Mas antes de a gente continuar a apresentação e falar mais dessa pessoa maravilhosa, eu queria falar pra vocês que estão aí sobre o nosso projeto Futebol contra Câncer. Hoje a gente está aqui com esse podcast, realizando ele justamente para divulgar esse trabalho, tá? É um trabalho que é muito complicado de ser feito, e então a gente está aqui trazendo pessoas especiais para que vocês curtam o bate-papo, que vocês aproveitem. Divirtam-se também e aprendam muito com as pessoas que estão vindo aqui, e também ao mesmo tempo conheçam o nosso projeto. Quem já conhece, quem não conhece, a partir de agora começar a conhecer. Exatamente. Vai lá no Instagram, procura lá Futebol contra Câncer, entra, vai ter o linkzinho, vai ter o site bonitinho lá, vocês clicam, vai ter lá, tem as nossas ações. Hoje tem uma camisa de São Paulo do Hudson autografada. Hudson, ex-jogador de São Paulo, do Santos, Cruzeiro, um baita cara, trabalha comigo, um cara sensacional. É baratinho, vocês vão lá, participam da ação, daqui a pouco vai ser o sorteio, vocês podem estar aí ganhando uma camiseta do São Paulo autografada. E tem outras coisas, né? Como a gente já tem do Germancano. Já tem do Germancano, já preparada. O Artilheiro das Américas, um cara também sensacional, que super também humilde. Recebeu a gente super bem. Então, tipo assim, gente, o mais importante disso aqui, que a gente tá trocando esse papo com essa pessoa maravilhosa, que vai contar a história dela para vocês, é vocês participarem do projeto. Que a gente tá fazendo tudo isso aqui por isso, tá bom? E assim, sem mais delongas, vamos apresentar? Vamos apresentar. Então, Ludmila Rossi, CEO do Juice Hub. Gente, obrigada. Que apresentação, que introdução, hein, gente? Nossa Senhora, começando a semana assim, né? Mas não é nem um pouquinho do brilho que você tem. Com certeza. A gente acompanha a sua história aí. Que legal. E mais uma vez, agora direto, né? Obrigado por abrir as portas pra gente. E a gente tá sempre aqui também se divertindo e trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso que é importante. E quando a gente começou o projeto, né? Eu lembro que a gente conversou, nós dois, vamos trazer pessoas aqui importantes. Sim. E aí, você falou, a gente podia chamar ela, né? Será que tem? Tal. Aí um dia, no elevador, a gente indo embora, ela contou a história dela pra gente, e a gente deu aquela cutucadinha. E aí, ela, quando vocês quiserem. Let's bora, né? Aí, lógico, ela fala, let's bora. A palavra bora eu falo muito, né, gente? Porque eu gosto de gente assim, fala, não, vamos, né? E vamos... Essa foi a intenção também, né, do bora. Quando a gente escolheu o bora, foi justamente por isso. É uma palavra que tem atitude, tá bem atual, né? É uma palavra que o pessoal tá sempre aí escolhendo nos temas deles, então... E é muito legal, assim, né? Porque pra mim, né, pessoalmente, né, por eu ter uma história com vários pontos de contato, né, com a questão do câncer, foi o fato de eu ter sido diagnosticada com câncer que eu mergulhei de maneira definitiva na área de impacto social, né? Então, no fim das contas, é total relação com o projeto, né, de vocês, né? Sim. Porque a gente, às vezes, passa por certas coisas na vida, né? E eu não gosto de romantizar, né, o diagnóstico. Eu sou bem ao contrário da maior parte dos pacientes, que falam, nossa, mudou minha vida, virei uma pessoa diferente. Não virei uma pessoa melhor por causa do câncer, gente. O câncer me deixou mais impaciente, mais chata. Eu sinto que eu tenho muito menos tempo a perder do que eu tinha antes, né? Só que, ao mesmo tempo, ele faz a gente despertar para realmente a questão do legado que a gente precisa e quer deixar no mundo, né? Eu acho que é a grande razão, né, da gente estar compartilhando aqui esse espaço no Juice Hub, né? Exatamente. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, que eu sei que você começou cedo, né? Você começou com 19 anos aí já à frente de empresas de tecnologia, criando e trazendo espaço para todo mundo. Conta um pouquinho do que era a Lud lá atrás, quando começou lá com seus 19 aninhos lá. Legal. Tocando uma empresa que não é uma coisa simples, assim, hoje é mais comum do que era um tempinho atrás, mas é impactante e assim deve ter sido uma experiência boa para você, né? É bem maluco, né? Porque
eu paro e penso, caramba, 19 anos começar um negócio, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? É fato. E no Brasil, nem era legal do ponto de vista de legislação, você ter um negócio antes dos seus 21 anos de idade. Então, assim, sim, a maioria das meninas, né, das amigas que estavam ali estudando comigo na faculdade, no último ano do colégio, né, assim, elas pediam para os pais emanciparem, né, para elas casarem cedo, né, alguma coisa, não é muito comum, mas assim, a maioria queria se emancipar por razões, por outras razões. Mais comuns, né? Mais comuns, não exato. E eu tive que bater na porta lá, né, da minha mãe e do meu pai e falar, mãe, pai, eu preciso que vocês me emancipem, porque eu quero montar um CNPJ, né? E aí eu nunca esqueço a frase do meu pai, que sempre foi um cara super empreendedor, mas foi um cara que teve muitos percalços, né? Assim, minha família passou por dificuldades porque meu pai começou a empreender. Quando ele era executivo, estava tudo bem, né? Fui para a Disney com 4 anos de idade. Então, o empreendedorismo, ele é motivo de trauma, né? E eu viro pro meu pai e falo, não, eu quero montar um negócio e tal. Eu e meu namorado, imagina, né? Você vai montar um negócio com seu namorado? Como assim, né? Que é meu marido hoje, que é o Maurício. E aí, eu tive que pedir emancipação e meu pai falou para mim assim, ó, fechar uma empresa, abrir uma empresa é fácil, fechar que é difícil. Aí eu falei, quem disse que eu vou começar? Quem disse que eu vou fechar? Né? Então, eles não ficaram, nossa, que incrível, né? Mas eles apostaram na minha ideia. Eu não tive ajuda, né, do ponto de vista financeiro dos meus pais, mas ao mesmo tempo, eu também sempre falo isso, né? Eu tive acesso a muitas coisas incríveis com pouca idade. O primeiro computador chegou na minha casa quando eu tinha 6 anos de idade. A internet chegou quando eu tinha 14. Então, eu fiz meu primeiro site com 14 anos. Quando eu abri a empresa, eu tinha 5 anos de experiência fazendo sites, né? E aí, eu chegava para algumas reuniões, era uma criança, né? O povo ficava assim, mas como assim? Eles ficavam perguntando, né? Quem tá chegando essa criança aqui? E era uma adolescente, né? Assim, para falar de uma coisa que pouca gente falava, né? Aqui em Santos, o pessoal não sabia qual a diferença entre um site. Qual a diferença do site e do e-mail, né? Então, era construir mesmo o mercado. Então, essa foi o primeiro negócio que eu montei, que era uma produtora de sites, que depois evoluiu, né, para uma produtora de tecnologia, de marketing digital, que é a MKT Virtual. Eu falo que é uma das poucas empresas, né, nessa área no Brasil que tem um CNPJ que tem 23 anos, né? Um CNPJ que está aberto desde 2001. Essa empresa deu origem, né, a outras 2 empresas, né? Uma que é a Mocotó Filmes e Histórias, né, que a gente montou junto com o Cauê, e a Mucutu, que é uma software house, né, que eu e o Maurício somos sócios. E a Mucutu, ela foi também um grande vetor de aceleração tanto para a minha carreira como para a minha visão, né, de como a gente unia a área de impacto social e tecnologia podia gerar grandes transformações. Então, eu brinco que o maior prêmio que eu recebi na minha vida, eu recebi por conta de um aplicativo chamado Alphabet Cancer, que eu fiz em parceria com uma ONG chamada Beabá, que era justamente, tinha um propósito de desmistificar o câncer, tanto para crianças quanto para famílias, baseado num trabalho pregresso que uma ONG, que o Beabá, já fazia um trabalho incrível, Simone Mozilla, CEO do Beabá. Então, eu sempre conecto essas coisas, né? Assim, a gente não conecta as coisas, a gente não olha para frente e fala, nossa, sou um ser brilhante, vou fazer isso. A gente geralmente vai construindo projetos e coisas grandiosas, conectando os pontos quando a gente olha para trás, que é o... Por isso que eu ia te falar, só quando a gente olha para trás que a gente percebe, fala, nossa, mas eu estava tão longe, né? E cheguei aqui agora onde eu tô. O Steve Jobs falava isso, né? Que foi um cara, né, que faleceu por conta de um câncer de pâncreas, né? Mas ele falava isso. Um dos discursos mais bonitos dele, que eu amo, é um discurso que ele fez em Stanford em 2005, que ele fala isso. A gente só conecta os pontos olhando para trás, não olhando para frente. Uma hora tudo vai fazer sentido. Exatamente. Tá certo. Tá. E a história do Juice, como é que surgiu essa brincadeira aqui que a gente vê hoje? Legal. Com um espaço assim super conectado, um espaço que você percebe as pessoas se conectando efetivamente, que talvez seja a tua intenção mesmo desde o início, né? Como você fala, né? Conectar as cidades. Exato. Que essa é a tua grande vontade, né? Sim. E como é que surgiu aí o Hub? Como é que foi escolher o lugar, ver aquilo lá, sem nada aqui, falar assim, você tem que imaginar isso aqui. Assim, né? Eu brinco que o Juice Hub,
ele nasceu, né? Eu e Maurício, a gente estava em casa, pandemia, né? Março de 2020, história pandemia, todo mundo achava que ia demorar 15 dias, né? No fim das contas, né? Foi muito mais que isso. Eu tava no hospital, certo? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Assim, a gente estava em casa muito confortável, né? Assim, não era uma situação de desconforto. O nosso time não trabalhava remoto antes da pandemia, né? 90% trabalhava presencial no escritório, muito legal, aqui em Santos. 10% trabalhava remoto, ficavam em São Paulo. A gente não tinha... a gente tinha uma base em São Paulo, mas não tinha um escritório de operação em São Paulo, um escritório mais comercial. E a gente, em abril, assim, um olha para o outro, né? Eu falei pro Maurício assim, eu falei, cara, não vai ser o que era antes mais. Assim, a gente não vai voltar todo mundo pro escritório do jeito que era. E também não vai ser essa porcaria que a gente está vivendo, né? Assim, eu trabalhei, eu concebi, né, o projeto do Juicy Hub sentada numa mesa de cozinha com uma cadeira super desconfortável, assim, né? Só um ano depois da pandemia que eu montei uma mesa dentro do meu quarto com uma cadeira decente. Mas, assim, a maior parte do tempo eu passei trabalhando numa cadeira de cozinha. Então, a gente falou, né? Não vai ser essa porcaria que a gente está vivendo hoje, que é esse desespero desse home office, todo mundo trancado, e a gente sem fazer conexão, e a gente entra numa videoconferência, sai de videoconferência de uma para outra sem fazer xixi, né? Assim, porra, um inferno, né? E a gente começou a modelar, o que vai ser, né? E a gente começou a partir também de uma premissa, assim, cara, o que a gente vai precisar, mas o que mais gente do que a gente, no fim das contas, é aí que entra a conversa da cidade, o que a cidade, né, talvez precise, né? E a gente começou a ver, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, você tem uma trajetória de subir e descer a serra, né, há anos, né? E eu sempre eu vi meu pai fazer isso. Eu, por muito tempo, não fazia todo dia, mas fazia bastante. Não, mas você fazia 3 dias por semana, que é 2, 3 praticamente vezes. Exaustivo. a semana inteira. Exato, exato. Eu ia mais semanas eu ia 2 do que 3, mas assim, teve semana que eu fui 4, né? Assim, bizarro. E eu sempre vi essa fuga de cérebros, né? De Santos para São Paulo e para outras cidades, porque Santos nunca teve grandes oportunidades econômicas para pessoas que estavam fora de determinadas indústrias, né? Só para te dar um exemplo, eu fiz FATEC, tá? Em 92. Sim. Eu não digo 100%, mas 99% da minha turma trabalhava em São Paulo. Não, 99%. Todo mundo indo para São Paulo. Tem um amigo que ele faz uma piada horrível, mas ele fala assim, o navio dos imigrantes, né? Sobe imigrantes, né? Então, todo mundo entra no navio, vão migrar para outro país, depois a gente volta, né? Assim, então, de fato, né? Assim, porque é oportunidade, né? E é oportunidade compatível com os salários, né? A gente sabe que tem muitos desafios. Mas eu sempre olhei isso e eu quis montar a minha primeira empresa em Santos, que é a MKT Virtual, para desenvolver o mercado aqui. Então, em 2001, de uma maneira empírica, não uma maneira planejada, estruturada, né? Nada disso, mas de uma maneira empírica, eu tive essa visão. Então, o recorte do Juice era assim, cara, como a gente cria um espaço onde vários empreendedores, onde várias mentes pensantes da cidade, onde vários talentos consigam se aglutinar no mesmo ambiente, para que eles façam negócios mais rápido, para que eles compartilhem ideias, para que um apoie o outro, né? Porque, cara, muitas pessoas não pensam, mas o que mata, muitas vezes, o empreendedor é a solidão. Às vezes ele não tem dinheiro, ele tá ferrado. Às vezes ele não tem conhecimento, ele tá ferrado. E sozinho, ele não entende como ele acessa o conhecimento e o dinheiro, né? Então, a solidão, ela contribui muito para a taxa de mortalidade das empresas, né? E dos pequenos negócios, é um dado bizarro, e aqui o ambiente todo mundo tá pensando igual, né? Exato. Todo mundo tá pensando igual, porque se a pessoa for encontrar uma outra pessoa na rua, trocar uma ideia, tomar um café, alguma coisa, você vai ver que você pensa de um jeito... Eu penso diferente, por isso que a gente se encaixou e tocou o projeto porque a gente pensa igual e foi pra frente. E porque é uma sintonização de mentalidade, né? A marca Juicy, né? A gente sabe que ela atrai pessoas que não são pessoas só que estão preocupadas com, putz, eu vou ter uma mesa e uma cadeira legal para trabalhar.
ela muitas vezes atrai pessoas que estão preocupadas com algum tipo de transformação, seja de si próprio, seja do entorno, seja da sua família, né? Que tem muita gente que vem para cá e começa a empreender pensando, cara, como eu dou uma condição melhor, as mulheres têm muito esse drive, né? Como eu dou uma condição melhor para os meus filhos, né? Como eu construo um legado que gere um impacto interessante deixar na minha alguma família. Coisa para ele, para ela, né? Que a gente sempre... É a nossa maior preocupação, né? Depois que a gente tem filho, a gente larga a nossa vida e tudo que a gente faz é pra cima deles. Então, eu não tenho filhos, tá? Mas assim, eu penso muito no assim, futuro, no que né? eu vou mas deixar, você tem filhos né? da cidade aqui, meu. Que é mais do que isso. Não, mas eu que penso é uma pessoa muito que tá nisso. o tempo todo pensando em todo mundo, sabe? Divulgando evento. A gente tá acompanhando aí seus posts. Até uma menina que colocou no grupo, lembra? Que ela falou, poxa, eu tava sem fazer nada, lembrei do post, fui lá pra barraquinha, lá na praia e me diverti. Não, e o impacto que isso então, traz assim, para a economia local, claro, né? Lógico, claro, Né? 100%. E a gente desenvolver, mais do que fazer isso, desenvolver essa consciência, que é o que vocês estão fazendo, é muito importante, porque às vezes a gente não se liga, né? Às vezes a gente está lá fazendo uma compra no Mercado Livre, etc. A gente não se liga no impacto que a gente gera ou deixa de gerar na economia local. Gente, e-commerce eu super uso, fiz uma compra hoje no Mercado Livre, tá tudo bem. Mas a gente é um ser de impacto, né? Tudo que a gente faz gera impacto, né? Então a gente sempre nunca pode esquecer. Então quando a gente divulga um evento e uma pessoa vai, né? Cara, às vezes é uma família que tá faturando mais ou dando uma condição de uma criança estudar numa faculdade depois de um tempo, né? Então tudo que a gente faz gera impacto. E aí sobre a ideia do Juice voltando, a gente começou a entender e conceber o espaço. Então, a gente fez pesquisa em vários espaços da cidade. Quando eu vi esse aqui, eu fiquei doente. Eu falei, é aqui, né? Eu fiquei 15 dias com torcicolo, porque a gente não sabia se a negociação ia dar certo ou não. Aqui era um prédio que é um prédio que a gente sabe que não tem um prédio igual a esse na cidade, do ponto de vista de sustentabilidade, né, de impacto ambiental, de base construtiva. Então, foi uma jornada de negociação entre conceber o projeto, negociar, né, para onde a gente iria e fazer a obra, sem brincadeira. Foi de abril de 2020 a dezembro de 2021, né? Foi mais de um ano dedicado ao projeto. E aí tem uma história que eu não contei para vocês, mas vou contar aqui, que no meio do processo, a assinatura do contrato assinatura do contrato de aluguel que foi tão desafiadora, então cheia de negociação e putz, não vai ser aqui, vai ser em outro lugar, enfim, cheio de indas e vindas, que eu estava em outubro de 2020, tá? A gente assinou o contrato aqui em novembro, mas em outubro de 2020 eu comecei a sentir uma dor incapacitante na perna. Gente, incapacitante. Tá? Você é atleta, você vai rir quando eu contar o que era, tá? Mas assim, eu falei, cara, eu sou muito resistente à dor. Muito, 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 muito. Eu comecei a sentir uma dor incapacitante, fui pro hospital, beleza. Caí na mão de uma ortopedista, ela falou, olha, vamos fazer uma ressonância? Aí eu tenho que fazer ressonância, né? Por causa do meu diagnóstico de 2011, né? Uhum. Falei, caraca, ressonância, puta que pariu, né? Desculpa falar palavrão, mas... Caraca, ressonância. Eu falei, vamos fazer um ultrassom, vai, pra não passar pela fadiga. Ultrassom, discutir com o médico, né? Olha, eu prefiro que você faça uma ressonância. Mas pega aqui o ultrassom, já que você quer ultrassom, vai lá. Beleza. O ultrassom não tinha data para fazer, ressonância tinha, né? Aí eu falei, vou fazer ultrassom, vou esperar um pouquinho fazer. E a dor não passava. Chegou uma hora que eu não aguentei e voltei no hospital. Aí outro médico me atendeu. Cara, vai lá, corre e faz uma ressonância. Fiz uma ressonância. Apareceu uma lesão no meio da minha coxa, do tamanho de uma bola de golfe. E aí eu pensei, puta que pariu, isso não tá bonito, né? Assim, eu falei, eita, que é isso, né? Voltei na médica. Ela, olha, você já tem um histórico, né? Eu iria pro AC Camargo. Dá uma corridinha lá. Vai ver o que eles acham, né? Mandei mensagem pro meu médico do AC Camargo, que era câncer de cabeça e pescoço, né? Nada a ver com uma lesão na coxa, né? Aí eu falei, doutor Kowalski, seguinte, apareceu aqui esse pequeno BO, qual médico do AC você me recomenda? Me mandou para um médico lá, especialista, né, é um cirurgião ortopédico oncológico, né? Ele olhou a ressonância e falou, não tá bonito não.
eu quero uma outra ressonância aqui. Lá fui eu, fiz a outra ressonância. Aí eu falei, bom, achei que ia resolver na ressonância, ele ia ver. Não, então, não tô achando bonito. O laudo aqui tá falando pra você fazer uma biópsia. Aí eu, puta que pariu. Pergunta se o contrato da assinatura daqui não chegou entre a semana que eu marquei a biópsia, assim, eu marquei a biópsia, não tinha feito a biópsia e o contrato chegou para assinar. Aí o Maurício, super preocupado, né? A gente estava em casa ainda, né? Falou, Lud, você viu que chegou o contrato? Eu falei, vi. Ele assim, e aí? A gente vai assinar antes do resultado da sua biópsia? Eu falei, a gente vai assinar essa porra antes do resultado da biópsia. Assim, porque se eu tiver com câncer, meu filho, mais 5 anos eu vivo, então você fique tranquilo, entendeu? Ele saiu rindo, falou, meu Deus do céu, ela quer muito que isso aconteça. Fui fazer a biópsia, nisso a dor já tinha passado, eu tinha sido medicada, e eu não sabia o que eu tinha. O resumo, o que que era? Uma miosite ossificante, que é uma lesão, né, que jogadores de futebol... Tem muitos, né, por conta de traumas. E eu não tinha trauma, não tinha tomado porrada, nada, né? Mas apareceu uma miosite ossificante, acho que por conta da minha época de Smart Fit, né, de ficar fazendo cardio lá que nem uma louca. E ela resolveu se manifestar na pandemia. Mas foi um puta alarme falso e eu achei que eu tava com câncer de novo, entendeu? Então eu falei, cara, passei por tudo, né? Eu falei, caraca, meu universo... Passar tudo de novo, vai né? começar tudo de novo. Exato. Eu falei, caraca, meu universo tá me testando real. Porque a ortopedista, ela olhou a lesão e não era uma lesão bonita, entendeu? Ah, eu também fiz uma cintilografia. Só que assim, o negócio apitou lá como se fosse osso, né? E ninguém tava entendendo o que era. Porra, eu não sou atleta, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho perfil nenhum. Mas era uma lesão de atleta. Eu falei, o universo, você é um fanfarrão, né, cara? Mandou uma lesão de atleta pra mim, como uma pegadinha, como se fosse um Pra câncer. acelerar o contrato. Talvez. Assina logo, né? Assina logo. Pra não ficar com medo. Já pensou? Ficar com medo. Exatamente. Até a gente nem ia estar aqui. Imagina. Eu respirei Ó o impacto, aliviada, né? Não, e assim, o impacto, o trauma. Porra, minha mãe apavorada, né? Porque, pô, eu fui diagnosticada... Tudo de novo, né? Não, em Tudo 2011. De novo, Eu fui diagnosticada em 2011. E assim, eu tava na mesa de cirurgia no AC, né? Passando por aquele processo. Pô, fiquei internada 24, nem 48 horas, assim. Mas, meu, eu saí do hospital, meu pai recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão avançado. Então, assim, pô, eu sobrevivi, meu pai faleceu 4 meses depois, né? Então, imagina pra minha mãe, né? Foi um baque, né? Pô, a filha... E assim, sem histórico, eu não fumava, não bebia. Eu fui ter um câncer de língua, né? Assim, um câncer bem atípico para mulher. Eu tinha 29 anos na época, né? Fazia sentido nenhum, gente. Nenhum, né? O câncer de língua, quando ele é raro. Na borda de língua, ele é raro, né? Geralmente ele é um câncer de pessoas idosas, fumantes, e que tem um índice de bebida muito elevado. Eu não bebo, gente. Eu não fumo. Eu odeio cigarro. E aí, meu, é um câncer de pele na língua, né? Assim, eu falo que é a Mega Sena reversa, né? A Mega Sena é o contrário, né? Assim, ganhei e não queria ter ganhado, entendeu? Mas isso. Ah, mas legal. E eu tava até outro dia olhando lá o teu LinkedIn, você também fala um pouquinho desse tema de inovação. Sim. Que eu acho que é bem tua praia, Sim. né? O que você acha? Inovação é uma coisa que está bem presente hoje. Inovação, agilidade, são temas muito presentes nas empresas, né? Que estão acelerando muito e que acelerou muita coisa, não só a pandemia, mas pós-pandemia, né? E continua acelerando. O que você acha do impacto que está tendo nas empresas essa questão de inovação, agilidade? E que impacto é isso para você aqui? Porque aqui é um tema constante, agilidade é um tema constante, a gente tem inovação, toda hora gente com ideias novas e coisas que ninguém ainda desbravou e está aqui tentando lutar. Exato. Eu acho a pergunta muito boa porque tem o recorte das empresas e tem o recorte dos empreendedores, né? Então, falando do recorte das empresas. A gente está num momento do mundo, né, que a gente precisa... Inovação, no fim das contas, eu falo que ela é a filha da criatividade, né? Assim, então, todo mundo acha que inovação, tecnologia está ali no topo da cadeia
E no topo dessa cadeia, na minha visão, está a criatividade, que é quando você conecta coisas improváveis, diferentes, né? E a inovação acontece quando essas coisas se concretizam e você bota para fazer. Então, eu acho que inovação, hoje, para mim, ela tem um sinônimo muito grande de execução. É de você de fato, conseguir fazer e entregar as coisas de uma maneira mais eficiente, mais bonita, mais interessante, com preço mais acessível. E no fim das contas, é a execução, né? A inovação, para mim, tem muita relação com a execução e tem muita relação com o acesso, tá? Então, por exemplo, existe inovação que é a inovação, aquele ditado, para inglês ver, né? Ah, eu estou fazendo negócio de uma maneira tecnológica, etc. E você vai ver, às vezes, isso não é uma inovação, isso é um processo de aprimoramento, né? De algo, exato. Inovação, de fato, é quando você consegue gerar algum tipo de execução prática e de impacto mensurável baseado nisso que você está fazendo. E aí eu acho que a gente não pode deixar de falar dos 3 horizontes de inovação, né? Então, inovação 1 é fazer isso que eu comentei, é você melhorar a eficiência de alguma coisa. As empresas estão em busca disso o tempo inteiro, né? Constante, eficiência, tal. Só que o que acontece com a eficiência? Muitas vezes a gente tem inovação, a gente tem uma inovação de eficiência, mas essa inovação de eficiência, ela não gera necessariamente um impacto positivo para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ela gera mais dinheiro, ela gera mais riqueza, mas no fim das contas, ela não está gerando mais prosperidade. Ela está reduzindo o número de postos de trabalho, ela está esmagando os custos de alguma coisa, ela está gerando algum tipo de destruição criativa no mercado. Então, é um tipo de inovação que está aí muito presente nas empresas e a maior parte das inovações que a gente está perseguindo hoje como negócio são inovações de eficiência. A outra inovação é de sustentação. Então, eu crio novos negócios ou crio spin-offs ou desdobramentos baseados numa necessidade daquela companhia, daquela organização. Eu até consigo gerar prosperidade em alguns casos, mas muitas vezes não é suficiente para gerar mais prosperidade, tá? Melhora, gera mais empregos, mas a proporção ela não é necessariamente tão positiva para a sociedade. E a gente tem um terceiro tipo de inovação, que é o que eu estou mais interessada hoje, que é a inovação criadora de mercado, que é quando a gente consegue criar determinados tipos de inovação que vão favorecer uma cadeia colateral muito grande, e aí sim você está gerando mais prosperidade, você está gerando mais emprego, mais oportunidade, mais acesso, você está conseguindo vender alguma coisa para mais pessoas por um custo menor, ou seja, mais pessoas têm acesso àquilo, e isso de fato acaba gerando prosperidade. Então, eu não defendo a inovação pela inovação, eu acho que inovação tem que ter bases, né? Bases e prosperidade atrelada a ela. A gente sempre tem que entender qual é o impacto que a gente está gerando e não é fazer inovação gratuita a qualquer custo. Então, essa é a visão que eu defendo hoje para a cidade de Santos, né? Então, uma coisa que eu bato aqui muito na cidade é, cara, a gente vai fazer inovação só para o porto? Será que isso não é uma inovação, só uma inovação de eficiência, né? Ou uma inovação de sustentação? Como é que os setores super estruturados da nossa sociedade, da nossa cidade, podem ajudar a gente a distribuir prosperidade atuando nas cadeias colaterais, gerando mais oportunidade, gerando mais impacto, ou às vezes diversificando mesmo essa matriz, né, econômica. E você tem alguma ideia que a gente possa colocar em prática? Alguma coisa que você está pensando? Cara, assim, eu pessoalmente, eu não estou pensando em soluções específicas, né, para determinados setores. O que eu vejo, existe muita oportunidade de empreender para resolver problemas reais, que muita gente tem essas dores e está com essas dores, só que no fim das contas, existe pouca cultura de inovação ainda, né? Acho que a gente vai mudar esse cenário, pouca cultura de inovação no nosso território e muitas vezes as pessoas têm que, elas não podem passar anos
esperando uma solução acontecer, o negócio, a ideia acontecer, ser validado e tracionado, porque a gente está num país absolutamente desigual. Então, esse privilégio da inovação hoje é para pessoas que ou elas trabalharam um tempão no mercado, né, conseguiram juntar um pé de meia e decidiram, vou empreender, ou são pessoas que estão enxergando oportunidades muito rápidas e até o negócio tracionar, elas têm condição de se manter, né? Ou é um absoluto acaso, né? É isso, a inovação hoje tem essa cara. A gente não tem fomento para inovação tão fácil e rápido aqui no Brasil, porque essa é uma pauta que está começando de 20 anos para cá, né? Sim. Não é... A gente não está falando disso há 50 anos, a gente está falando disso de 20 anos para cá, e aqui na nossa cidade, a gente não está falando como deveria falar ainda, entendeu? Isso é uma discussão que está começando agora. Uma discussão né? E o pior é que é uma discussão que ainda, em muitos pontos, está apoiado na política. Exatamente. Que não deveria. Mas precisa. Precisa da política? Precisa. Precisa de política pública para inovação. Não é só a política que vai resolver o problema. Mas eu acho que... A mentalidade das pessoas. Exato. O querer, né? Que a gente, como você fala, eu sempre quis. Exato. Então, é assim, essa vontade que a gente às vezes percebe. Exato. A gente percebe que muitas vezes as pessoas estão preocupadas em... se resolverem, né? Óbvio, sobreviverem às vezes até. Isso não gera inovação. Isso não gera inovação nenhuma, porque você não consegue pensar diferente, você não pensa. E você está no desespero da sobrevivência. Ninguém muda o mundo com fome, gente. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas também, elas saem na rua e vê o que a gente vê aí, um monte de lugar fechado. Isso. Lugar que você olha e fala, meu Deus do céu, esse lugar fechou, cara, não acredito isso. Não, tipo assim, eu acho que a pessoa até que tá querendo empreender ou inovar ou modificar, às vezes ela pisa no breque e fala, caramba, será que eu vou conseguir? Será que eu vou para frente ou não? Se ele já não é de uma pessoa de família que faz isso, que apoia, que vai. Porque senão você vai lá, pai, pelo amor de Deus, igual você falou, mãe e tal. Aí o pai, não, vai procurar uma carteira de trabalho, vai procurar um 13º, vai procurar não sei o quê, entendeu? Exatamente. E hoje em dia, o pessoal mais jovem tá igual a gente falou no outro episódio com o nosso convidado. Eles estão todo mundo querendo essa questão de imediatismo e YouTube. Quer ganhar dinheiro com a internet, acha que é fácil, que não trabalha, que não faz... Então, tipo assim... Mas essa é uma narrativa muito cruel que, assim, estão vendendo para os jovens. Estão vendendo para os jovens e para os empreendedores, né? Assim, o digital é fácil, é rápido, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. E não, gente, não né? Assim, é 1 em 1 milhão. Assim como o futebol é 1 em 1 milhão, assim como as modelos, né? É 1 em 1 milhão, né? Assim, não é a regra, né? Muitos caras, você pega muitas pessoas, até, vamos pegar exemplo de carreira corporativa, não é todo mundo que chega a CEO, não é todo mundo que chega a CFO, né? De 30 pessoas que estão ali, que começam naquele momento, vai uma chegar e o restante alimenta aquele trauma depois de não ter conseguido, né? Eventualmente. E outra, assim, nem todo mundo quer liderar, nem todo mundo quer transformar e tá tudo bem. A gente é um país, gente, que essa coisa do empreendedorismo e da inovação, né? A gente dando 2 passos para trás, tirando a palavra inovação, vamos falar da palavra empreendedorismo. Cara, a maioria das pessoas no Brasil empreende por necessidade, não por oportunidade. É porque ela não tem um emprego. Isso, tem o que fazer. Ele vai fazer uma marmita, ele vai lá colocar Exato. Não, você pensa assim... Uma roupa diferente. Tem aquela estatística, né? Não, a maioria das pessoas que empreendem são as mulheres pretas, estatisticamente. Beleza. Tem mulheres, a gente tem várias no Juice Hub, né, que são mulheres pretas que estavam no CLT e fizeram uma decisão consciente de empreender e migrar de área. Agora, tem mulher que não conseguiu um trabalho e ela começa a empreender. Só que se você virar para ela e falar assim, olha só, presta atenção, você vai ter um salário, você vai ter um 13º, você vai ter uma PLR, você vai ter um plano de saúde top para você e para sua família, você vai ter um vale-refeição, você vai ter um vale-transporte, você ainda vai ter benefício de academia e um monte de coisa. O que você quer? Você quer empreender ou você quer estabilidade? Tem gente que vai falar, eu quero estabilidade, e tá certo, porque essa pessoa já passou por tanta caca, tanto trauma na vida. Tá bom, amada, vai lá, vai buscar uma carreira corporativa mesmo, é o que você tem que buscar para você ter paz para pensar e criar tua família. Depois você pensa em empreender, né? Todo mundo é diferente, tá certo? Tem que respeitar, mas é isso mesmo. E para quem é inovação de oportunidade? Para pessoas que geralmente têm
uma casa, né, em uma situação estável, uma estrutura, de onde morar, estrutura, comida na mesa, um certo conforto, e tem paz e calma para pensar. Quando eu comecei a empreender com 19 anos, eu tive isso, porque se desse tudo errado, eu estava morando na casa dos meus pais, tinha onde dormir, tinha que comer. Sim. Só que tem muita gente que não tem Não esse tem. cenário, esse contexto. É igual você falou do futebol, é a mesma coisa. Eu vejo o mesmo caminho. Quando eu trilhei, eu consegui chegar, vamos dizer assim, pelos meus méritos e esforços, mas assim, eu tinha uma estrutura familiar que pôde me oferecer isso. Exatamente. Teve pessoas, até mesmo aqui da cidade, que tinham talentos maiores do que o meu, mas o cara acabou tendo um filho no meio do caminho, precisou ir trabalhar e tal, e hoje tá trabalhando com qualquer coisa, entendeu? Então, tipo assim, teve essa estrutura, teve o suporte, o apoio, e aí consegue ir para frente. Tem muita complexidade nas jornadas das pessoas, das carreiras, das empresas, né? E às vezes a gente acha é só o nosso próprio talento, ou só o nosso próprio mérito que faz a gente ter sucesso, se dar bem ou sobreviver, né? De uma doença grave. E não é. Tem muita coisa improvável, né? Tem muita coisa aleatória, tem muita coisa do acaso que às vezes a gente não sabe explicar e não é a gente que está controlando, né? Gente, eu sempre falo isso, né? O pessoal, pô, você teve câncer, não sei o quê, mas por quê? Aí eu sempre falo assim, ó, presta atenção. Eu não sei exatamente o número, tá? Mas eu li um livro na época do meu diagnóstico que falava o seguinte: a gente tem 30 trilhões de células se reproduzindo todos os dias. E todos os dias a gente escapa de 20 a 30 vezes, todos os dias, de ter câncer, né? Então é uma máquina muito aleatória. Uma hora, uma célula pode falhar, pup, e aí ela começa a contaminar as outras, né? Numa mecânica maluca. Quando você tá ali com a imunidade 100% naquele dia, elas vão lá e falam, não, você é muito ruim, você fica quietinha aí e vai morrer. Morre, mata a célula, seu corpo continua saudável. Quando sua imunidade tem algum tipo de falha, cara, o negócio toma conta, entendeu? Então tem muita coisa imponderável. Isso eu vejo muito em pessoas que tiveram câncer, algumas que conseguiram escapar, outras que infelizmente vieram a óbito. Mas faz a diferença esse pensamento positivo, esse pensamento, poxa, tem que tirar uma coisa boa de uma coisa ruim que está acontecendo. Exatamente. Né? Tem que buscar o apoio e, enfim. Aí falando um pouquinho dessa questão de apoio, eu não sei você, mas eu assim, sempre na minha carreira e em tudo que eu faço, eu acho que a gente precisa ter apoio. Seja ele um apoio direto, onde a gente está aqui, está conversando, e tá contribuindo, ou como a gente tem patrocinadores que dão dinheiro e a gente tem patrocinadores que vão, que são só os nossos apoiadores, que vão lá e divulgam a obra, divulgam tudo. A gente percebe que o apoio é muito importante. E isso é uma coisa que a gente vê muito aqui no Juice. Um apoiando o outro, um sempre... às vezes você vê pessoas, empresas que são da mesmo ramo e estão ali se ajudando para que os dois possam crescer. Conta um pouquinho disso que acontece aqui no Juice. Legal. Desse apoio que vem, né? Que eu acho que é extremamente importante. Assim, essa é a cultura de comunidade, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem uma visão muito ocidental e muito baseada, né, numa cultura americana, porque, putz, os americanos influenciam a gente, né, pelos filmes, né? Assim, eles dominaram muito a narrativa ocidental, né? Não vamos falar que não. E a cultura americana, ela é uma cultura individualista por natureza, né? Quando a gente vem para o Brasil, né, para uma alma mais latina, e você olha, por exemplo, uma comunidade, né? Você olha uma comunidade no Rio de Janeiro. Cara, você vê que as pessoas que às vezes não têm condições, elas têm uma vontade de colaborar, de um ajudar e etc., que é incrível do brasileiro, né? É incrível, assim, isso é admirável, assim. Eu acho que se você pega a cultura americana, é uma cultura que naturaliza, né, o abandono humano. E aqui no Brasil, acho que a gente não consegue ser assim, né? Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a gente foi perdendo, né, por uma série de razões, esse senso de comunidade.
A gente a gente perdeu isso ao longo do caminho, e eu acho que a verticalização das cidades, eu acho que contribuiu muito. A gente está na cidade mais verticalizada do Brasil, exatamente, né? Também. Ao mesmo tempo que Santos tem muito essa coisa de associação, de clube, etc., mas são coisas muito fechadas. Eu acho que tem isso também, mas eu acho que a gente foi desenvolvendo uma cultura mais individualista mesmo, né? Muito influenciada. Não, eu quero ter sucesso e se eu precisar passar por cima de alguém, eu vou passar, né? E esse olhar... Mas tem gente que pensa assim, sim, né? Tem. E esse olhar mais... Muitas pessoas, muita né? gente. E esse olhar mais sistêmico, né? Esse olhar pensar assim, cara, se eu for bem sucedido e o outro não, eu tô fudido do mesmo jeito, entendeu? Assim, precisa todo mundo ter um mínimo de sucesso para depois a gente subir um degrau e etc. E não pode ter essa coisa descompensada, né? Então, o que a gente quis construir no Juice? Um senso de comunidade natural, não emulado, que se a gente for olhar para trás, já acontecia no Juice Santos, que o Juice Hub nasce em 2020, mas o Juice Santos nasce em 2011, como um hobby, né, de duas mulheres, né, que estão ali, olham para a cidade e falam assim, cara, não é possível que as pessoas falem tão mal de Santos. Não é possível que quem mora aqui não veja o que existe de bom da cidade. E será que existe mesmo? A gente também se fez essa pergunta. Será que a gente não está meio iludida? Porque as pessoas falavam, jovens, né? Naquela época eu tinha 29 anos, 28 para 29. Sendo bairrista ao extremo, né? Exato, exato. Santista é assim. E aí, assim, eu via as pessoas falarem mal da cidade, a Flávia também. E aí, a gente ouvia também uma coisa, cara, não tem nada pra fazer em Santos. Nada pra fazer em Santos. E de repente a gente olhava, tinha um monte de coisa pra fazer, as pessoas só não sabiam. Então a gente falou, talvez a gente tenha aqui ainda uma falta de uma plataforma digital que conte para as pessoas, né, sobre essa agenda, né? Que conte para as pessoas, olha que legal, abriu esse restaurante, olha que legal, esse restaurante tem novidade, essa loja. Então, uma coisa que falasse mais do local, né? Então, a gente nasceu com esse senso de comunidade, de falar gratuitamente, tá? Isso é uma coisa muito, muito legal de contar. Todo mundo acha, não, porque vocês recebem publicidade. Cara, a gente recebe publicidade, mas 90% do conteúdo que sai no Juice é um conteúdo gratuito. A gente vai lá, tô vendo que tá acontecendo uma coisa legal aí no seu restaurante, vamos divulgar isso? Então, a gente junta listas e curadoria de conteúdo para que a cidade se movimente. Então, a gente pegou um pouquinho desse senso e colocou aqui num espaço físico. Por quê? Porque a gente entende que se uma pessoa está trabalhando do lado da outra, né? Essas pessoas, elas vão ter muitas coisas em comum. Elas podem ter biografias diferentes, classes sociais diferentes, virem de pontos de partida totalmente diferentes, virem de... Mas algum ponto converge. Algum ponto em comum existe entre essas pessoas. E aí a gente vê isso acontecer o tempo todo aqui. Então, esse senso de comunidade e ajuda mútua, no fim das contas, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. E o pior sentimento humano... O pior, a gente tem um monte de problema de saúde mental. Ficar fora, excluído. É quando a gente não pertence a alguma coisa maior que a gente. A gente não tá aqui para ser, nossa, eu sou a Lud, fodona, né? Não, não é isso. A gente tá aqui para construir alguma coisa e ser parte de alguma coisa, não ser um grande protagonista. Óbvio, todo movimento precisa de liderança, o mundo precisa de lideranças, né? Eu entendo o meu papel como liderança, sendo empreendedora mulher, mas o meu objetivo é fazer parte de uma coisa que seja muito maior do que eu, né? Eu não quero que tenha um destaque para o meu nome de uma maneira individual. Eu sempre quis construir marcas, eu sempre quis construir visões coletivas de mundo que levassem as pessoas a entenderem que elas podem construir projetos que podem estar ligados ao meu projeto ou não. Sim. Então, eu vejo isso acontecer na prática aqui, e isso é uma coisa que é muito difícil da gente medir. Né? Isso que é louco, assim, porque é muito difícil da gente... Assim, eu já perdi o controle de todas as conexões, dinheiros, acessos que foram gerados a partir de duas pessoas se encontrando aqui no Juice Hub.
chega muito mais longe do que a gente imagina. Eu sempre uso aquela metáfora. Sabe aquela coisa da pedra caindo no rio? Sim. Aí quando você forma uma onda, outra onda, o negócio vai longe, gente. Assim, a gente não sabe. E isso que é o mais legal, né? E às vezes uma das coisas mais curiosas do trabalho que a gente está fazendo. Porque isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é um cara chamado Robert Lucas, que é um ganhador do Nobel de Economia. O cara fala o seguinte, o que gera impacto econômico, o que gera desenvolvimento, o que gera prosperidade, não é a gente ter plantas fabris, indústrias, super infraestruturas. Isso gera. Mas o que começa a gerar prosperidade é o adensamento de pessoas. Sim. E Santos é uma cidade que tem Santos... tudo para isso e não faz isso da forma correta. Que inclua grupos totalmente diversos e diferentes, né? Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar Santos, é uma cidade que tem muitas coisas que são únicas aqui nessa cidade. Por exemplo, a gente tem muita coisa que a prefeitura patrocina. Muita, mas muita. Sim. E as pessoas não correm atrás. Sim. Tem cursos que fecham aqui. Sim. E porque não tem interesse, né? A gente tem escola de surf, a gente tem escola de canoísmo, N coisas. A gente tem umas coisas tão particulares aqui nessa cidade. A gente tem brincadeiras, mas tipo assim, Santos é uma... Se não for a única, tá? Eu não estou falando besteira, mas a única cidade que tem transporte 24 horas. Eu não sabia urbano. Disso. Não, o ônibus circula, mas eu não sabia as que outras cidades não tinha. desistem. São Paulo termina meia-noite, 1h acabou. Sim. Volta às 4. Eventualmente, quando eles têm alguma programação, né? Normalmente agenda artística, tudo, eles prolongam. Mas Santos é uma coisa que tem isso natural. Sim. Né? A gente fala, mas aqui... o pessoal brinca comigo, né? Fala assim, você vive na praia. Não, primeiro que eu não vivo na praia. Mas eu tenho a praia à minha disposição. No dia que eu tô estressado, eu ponho um short e eu vou andar. Eu não vou gastar dinheiro, não vou me meter num shopping como eu tentei morar em São Paulo. E cheguei lá e falei assim, final de semana eu ficava brigando no shopping para achar uma vaga. Aqui eu ponho uma bermuda, eu vou andar. Eu pego minha cachorra, eu vou caminhar. Pego minha família, eu vou andar. Cara, tem tudo aqui nessa cidade. Isso é muito legal se falar. E assim, o Santista, às vezes, não enxerga não valoriza. tudo isso que ele tem. Esse eu acho que assim, o Juice não foi o único, tá? Mas foi muito responsável por fazer e ajudar nesse movimento de resgate da autoestima do território. A gente fala que a gente sempre... Isso é muito... Isso é um legado que a gente já construiu, né? Eu acho que acelerar o diálogo sobre inovação na cidade, o Juice Hub construiu. O orgulho de ser santista, o Juice Santos ajudou a construir. Mas uma coisa muito legal que você falou é assim, as pessoas sempre associam problemas sérios de saúde mental ao trabalho. Sim. Ah, não, trabalho, tô estressando, meu chefe é um filho da puta, que não sei o quê, sempre, né? Mas elas associam muito pouco, que a maior parte desses problemas, eles estão muito ligados à cidade, a essa coisa do passar horas no trânsito, de não ter onde estacionar o raio do carro, de tudo você precisar do carro e principalmente de você o tempo todo não ser tratado como cidadão, você ser tratado como consumidor. Você é tratado como consumidor. E é óbvio que isso vai ferrar a saúde mental das pessoas. Não tem como falar que isso vai ser saudável. Não vai. Se você não tem dinheiro, você não é ninguém. Se você tem dinheiro, você tem que ainda esperar ou ter qualquer tipo de estresse para você usar o seu dinheiro. Você sempre vai parar em lugares que demandam algum tipo de transação econômica, né? E eu sou empreendedora, eu sou capitalista, o pessoal, não, a gente tem um negócio que é comunidade, etc., mas no fim das contas é um negócio de impacto, né? Eu sempre falo que tem que parar de pé financeiramente, mas ele tem um objetivo maior do que só colocar dinheiro no bolso, né? E ele é um negócio que, por ser coletivo, ele vai demorar mais para botar dinheiro no bolso. Isso é um fato. A gente já entrou no business sabendo disso, né? Tudo que é escalar o lucro e ser mais rápido e ser mais individualista, óbvio, gera dinheiro mais rápido, lucro mais rápido. Coletivo, é muito difícil você mobilizar as pessoas para entenderem esse modelo. Eu sempre falo, se no Juice Hub eu tivesse feito uma pesquisa de mercado e falando, tô pensando em montar um espaço compartilhado, tal, o que você gostaria? Era fato que as pessoas iam pedir um monte de salinha fechada.
Um monte de salinha fechada. Ah, eu quero uma salinha para 2 pessoas, eu quero uma salinha para 3 pessoas. Chegou uma hora que a gente tinha mais, no projeto original, a gente tinha mais sala fechada do que a gente tem aqui. Chegou uma hora que eu e o Maurício a gente falou, não, esquece. Nosso ambiente é um ambiente compartilhado para as pessoas trocarem. Ah, mas tem gente que não vai querer isso. Não é o nosso cliente. Para quem não conhece, não quem não conhece o Juice, que ali fica até o convite, né? Para Sim. quem conhecer. Sim. Eu acho que 70% do espaço do Juice é completamente aberto. Exato. Então, o que a gente fala, o Varco, eu venho, Davi, a gente senta ali, conversa, daqui a pouco a gente sai lá fora, vai tomar um café. Exato. E tá esse ambiente vivo, né? As pessoas vão conversando com o outro ali, de repente a gente surge numa conversa com outra pessoa e as conexões vão surgindo naturalmente, né? É muito engraçado, porque sem falar esse da espaço oportunidade, aberto, né? Que ela falou, que vem pessoas, palestra, curso, um monte de coisa. Não, fora o conhecimento que se consegue aqui. E de novo, né? De graça. Porque a maioria das palestras aqui são gratuitas. Quando não são, provavelmente você vai entrar com 1 quilo de alimento, alguma coisa. Ou mas, com assim, ingresso social. Um ingresso social, ou então vai ser convertido, né? Para alguma instituição ou consumação. Então, assim, o conhecimento tá aí. É buscar ele, vir atrás dele aqui. Exatamente. Então, acho que é muito legal. Isso é interessante também falar, porque a gente não pode tirar o mérito, o espaço existe, tem uma mobilização e um trabalho excelente do nosso time, mas assim, é muito importante lembrar que a gente consegue viabilizar certas coisas aqui dentro por causa dos nossos membros, né? Por causa das pessoas que estão aqui, que pagam para estar aqui, e no fim das contas a gente pega isso, né? E usa isso para a gente conseguir viabilizar através da nossa rede. Então, o espaço existe, essas coisas são viabilizadas para a cidade também, muito por causa dos nossos membros, né? E agora a gente também, né? Assim como todos os negócios de impacto, né? A gente está numa busca danada por mantenedores, né? Que sejam empresas que queiram estar aqui e colaborar com esse movimento de transformação do território, que não é do Juice, é importante lembrar isso. A gente aqui é um negócio, é um ambiente, é uma plataforma de comunicação, é um espaço físico, é tudo isso. Mas a gente, acima de tudo, é um grande indutor do empreendedorismo e da inovação na cidade. O Juice despertou conversas, discussões, algumas brigas. Assim, faz parte do crescimento. Despertou, né? Exato. Despertou isso porque alguém da iniciativa privada e o Maurício falou, não, cara, a gente não vai esperar mais, né, nenhuma política pública na agenda. A gente vai fazer, a gente vai mostrar que é possível fazer rápido, as pessoas vão começar a entender o impacto e depois esse movimento vai se espalhar pelo poder público, por outros players que queiram entrar no mercado, porque a gente mostrou que é possível, né? Acho que é meio que essa história do Juice, assim. E eu vejo, assim, tirando política, né? Nem tem intenção de falar de política aqui, mas eu vejo um movimento maior do poder público hoje com relação a esse tipo de coisa, né? A gente tem o parque tecnológico que está sendo construído, já existe. Que vai ser inaugurado em breve. O pessoal está ali já batalhando para isso. E assim como ele tem outras ações aí que também estão acontecendo, melhorias no porto, que é uma coisa que a gente está brigando muito, né? Para ter esse nosso porto é um absurdo, ele tá do jeito que ele tá, ele tem o potencial para produzir muito mais, e ele já é o maior da América Latina. Então, assim, se ele tivesse esse grau de inovação, esse grau de agilidade que a gente vê, como a gente vê, por exemplo, no embarque de container. Né? Então, o navio de container embarca e desembarca de 6 a 12 horas, o navio está completo. Né? Então, assim, é uma agilidade que acontece. E a relação do porto com a cidade, né? Que é um problema que está pouquíssimo resolvido até hoje, né? Muito pouco, porque... O Santista não sabe o que acontece ali, né? Ele não tem domínio da história, né? Porque muitas vezes a administração do porto tá lá em cima, tá lá em Brasília. Né? Tá na Real. Não tá aqui. O porto não é cidade, né? A gente sempre brinca isso, né? O porto, ele tá na cidade, mas ele não é cidade, ele é federal. Não é cidade, ele é federalizado. Então, assim, eu acho que essa iniciativa que o pessoal está trazendo e que o Juice também participa e está contribuindo muito para isso, eu acho que vai fazer
a cidade crescer muito mais. Sim. A Santos é uma cidade que é muito procurada para se morar. Sim. Você trabalhou em São Paulo, você vê isso. Sim. O que mais se fala lá é, eu vou me aposentar, vou morar em Santos. Então, vou me aposentar, vou morar em Santos. Mas, ó, tudo bem que eles falam em morar em Santos e na vão na Praia Grande. Não. Né? Mas ninguém vê esse detalhe, né? Não, mas olha só que maluquice, né? Assim, eu cresci ouvindo isso, né? Assim, cara, pô, quem sabe quando eu vou me aposentar, eu vou morar na praia. A gente não quer só que vocês venham, vem também se aposentar, mas, cara, vem produzir aqui, não, vem viver aqui, vem gerar valor, né? Não, assim. eu tenho amigos que descem aí só para vir tomar uma cerveja de final de semana. Exato. Né? Exato. Tem uns que vêm com a família, Sim. então desce no sábado de manhã cedo, sobe no sábado final do dia. Mas mudou bastante também, né? Você vê as estradas no final de semana aí. Exato. Sim, e agora com a autorização aí da construção da terceira pista da Imigrantes, eu acho que vai ser... É assim, eu tenho certeza que quando ficar pronta já vai estar ultrapassada e vai continuar gerando o trânsito que tem. Não tem como fugir porque o volume realmente é muito grande. Mas é um avanço, né? E que a gente também precisa pensar em Santos, né, como uma região metropolitana, né? Então, o que a gente tem que... Quem é de Santos também tem que defender que a região se desenvolva para a gente ter diversificação e distribuição. Então, a gente não é uma cidade só, a gente tem que pensar que a gente é a grande Santos com 1,8 milhão de habitantes nessa macro região, né? Cara, hoje eu sempre falo isso, né? Pô, é um parceiraço nosso, mas assim, hoje o melhor shopping de Santos é o Litoral Plaza Shopping, né? Assim, que fica na Praia Grande, né? Porque você chega muito rápido. Aliás, surpresas virão pelo Litoral Plaza Olha Shopping. só, gente. A gente tem que pensar que, cara, a gente tá no Canaã, a gente chega lá no Litoral Plaza Shopping talvez mais rápido do que chegar em outro ponto de Santos, né? Então, é uma região, a gente tem que pensar regionalmente, né? O lance do parque tecnológico, né, cara? O parque tecnológico tem que ser um parque da região, não é o parque tecnológico de Santos, é o parque tecnológico da região da Baixada Santista, né? Ou da Baixada Santista. A gente tem que começar a raciocinar como região também para a gente não se tornar inviável. São Paulo se tornou inviável porque, cara, você concentrou muito, né? Você criou um ambiente de desigualdade absurdo e, cara, assim, eu não ia para São Paulo. Dentro da própria cidade. Exatamente, exatamente. Você tem o pessoal da Zona Leste que não que sejam pobres, mas que são mais parte de trabalhadores. Você tem o pessoal da Zona Sul, que é o pessoal mais abastado. E aí você tem, assim, zonas na cidade que são, assim, completamente... Diferentes, né? Você anda ali no Itaim e você fala, meu, Exato. Que mundo é esse, né? Onde eu tava, né? Para isso aqui tudo surgir, né? Vocês estão falando de São Paulo, mas a gente não foge de Santos também, o que ela falou a respeito do comércio. Pô, vamos divulgar que ali tem um negócio bacana e tal. O santista, ele é como você falou, ele é bem bairrista, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa não vai em outro bairro, ou não vai pra lá, porque, não quero ir, quero ficar aqui no meu bairro, quero frequentar aqui com a galera e tal. Santista tem isso muito, e a gente precisa começar a unir e mudar um pouco essa mentalidade também, que é o que eu circular pela cidade, digo, né? Porque quando eu casei, eu fui morar no bairro da minha esposa, porque ela é bairrista e ela me levou pra lá. Agora eu voltei pra cá, que é o meu bairro. Qual é o seu bairro, Gonzaga? Eu tô aqui na Pompeia, né? Na Pompeia. Menino, né? Vi nessa região aqui. Eu falo que eu sou cidadã do Gonzaga, gente, adoro o Gonzaga, assim, e eu vou pouco pra Ponta da Praia, mas eu vou pra Ponta da Praia pra ir num restaurante específico lá que eu sou apaixonada. Mas assim, como eu não tenho carro desde 2016, né, eu ando a pé, assim, então eu ando até onde dá pra andar, entendeu? E de bike, né? Não, e de bike, né? Que essa é outra coisa maravilhosa. Tá explicada a lesão, então, pô, ela não sabia por quê, tá explicada a lesão aí, pô. Exatamente. Muitas horas de elíptico, gente. E agora tem os patinetes, né, que patinete explodindo de novo. Patinete eu já tenho medo, gente. Assim, a única coisa que eu dirijo é bicicleta. É empresa e bicicleta, entendeu? De resto, não tenho talento nenhum, entendeu? Deixa eu só te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Da onde que surgiu o logo, o nome? Como que foi que vocês criaram isso, pensaram? Essa pergunta é muito legal. Bom,
o que a gente queria, eu e a Flávia, lá em 2011? A gente brincava que a gente queria uma cidade fresca, refrescante, né? E nada a ver com o clima, tá? Assim, uma cidade que, cara, se apertasse, saísse suco, né? Saísse conteúdo, né? Saísse coisas legais, né? E aí a gente chegou saiu o Juice, no então. Juice, né? Assim, a gente quer uma cidade, a gente falou a frase, a gente quer uma cidade suculenta, né? Então, pô, bota Juice Santos, né? E aí nasceu o nome. E aí, para a construção do branding, né, a gente pensou... Essa história é muito boa, porque, assim, é aquela coisa do acaso que você não controla, né? Então, isso foi 2011, tá? Então, tipo, bom, se a gente quer uma cidade suculenta, vamos colocar um gominho, como se fosse uma laranja, um limão, uma mandarina, dane-se a fruta, né? Vamos lá. E aí a gente começou a falar, é uma laranja, uma laranja, uma laranja, ficou, é uma laranja, é o gomo de uma laranja. Beleza. E a gente sempre falou no Juice muito de economia criativa, porque era o lado cultural, era o artista que estava se apresentando, era o show independente, era a pessoa que fazia o artesanato, eram as feiras criativas da cidade. A gente sempre falou muito disso. Eu brincava antigamente que, pô, a Secretaria de Cultura da Prefeitura, a gente trabalhou muito tempo para eles sem ganhar nada, né? Assim, porque a gente promovia de fato aliás, esses eventos. O último post foi, né? Quinta-feira começamos de novo com dos as shows. feiras. Nas feiras agora que vão começar pelas comemorações da cidade. Eu não vi, eu vi o dos shows, né? Todos os shows a gente pegou, foi lá, divulgou e etc. Marcou todos os artistas locais e as bandas. E a gente não ganha pra fazer isso, tá? Assim, sim, é trabalho, né? E a gente não, eu acho que você ganha muito mais do que dinheiro. Eu acho que a gente ganha muito mais em trazer o Santista para perto do Santista, ter aquela oportunidade que eu muitas vezes me peguei, até com a minha esposa falando. Poxa, às vezes a gente tem um evento, a gente não sabe que esse evento está ocorrendo. É descentralizado, isso que é maluco. Muito pouca gente foi lá na Praça Central de Santos ver, mas estava maravilhoso. Aquilo lá, de Natal, tudo iluminado, com as barraquinhas, etc. Casinha do Papai Noel, poxa, elevador lá, assim, e muito pouca gente foi, muito pouca gente curtiu nisso, né? Sim. Então, eu acho que é importante. É uma mobilização. E aí a gente queria isso, né? Essa cidade suculenta, 2011. E aí a gente falou, enfim, nossa vida toda de economia criativa. Eu sempre falo, em momentos importantes, né? De reuniões, de mudanças na cidade, ou eu estava lá, ou eu estava observando muito bem, né? E aí, em 2014, o Rogério Santos era secretário de governo, era secretário de governo ou era vice, eu não lembro. Enfim, em 2014 ele chama um monte de produtor daqui, eu estava lá, um monte de produtor de cinema, para falar que Santos ia aplicar para o selo da Unesco. E aí tem esse texto escrito no Juice. Eu fui absolutamente crítica, eu falei assim, olha, eu acho que tem que aplicar, eu acho legal pra caramba, mas é muito importante lembrar que as pessoas da economia criativa aqui da cidade, elas não vivem, elas sobrevivem. E a maioria, ó, tá vazando, né? Tá saindo daqui. Então, eu comecei a olhar todos os movimentos de economia criativa e estudar o tema, né? Beleza. Eis que eu fazendo todo o projeto aqui do Juice Hub e tal, 2020, 2021, eu descubro que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, né, que assim financia projetos para governos, assim, incrível. Os caras fazem um trabalho maravilhoso. O BID lança um relatório em 2013 chamando a economia criativa da América Latina de economia laranja. Aí eu falo, não. Coincidência, né? Eu falei, não. Coincidência. Eu falei, meu branding tá feito, né? Exato. Então sempre teve uma associação da cor laranja com a criatividade, isso a gente sabia. Agora, cara, um dos principais bancos de desenvolvimento, nomear o segmento como economia laranja, não é um termo tão comum no Brasil. Eu falei, não, a gente fez um golaço, né? Então a gente adotou, assim, é laranja, é uma coisa de ter suco, né? De gerar o sumo criativo, intelectual, de prosperidade para a cidade, e esse é um ícone muito, muito forte nosso, né? Então, a gente escolhe cor baseado nisso, né? Assim, toda a nossa identidade, ela tem essa dinâmica, né? Muito bom, legal. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Lu, parte chata agora. A gente tá chegando no final, infelizmente. Eita, o Gusta já sinalizou ali. Já sinalizou aqui pra gente, falou, corta. Amanhã tem gravação, amanhã eu vou gravar de novo aqui, o Gusta não vai me aguentar. Mas, assim, antes de agradecer, eu só queria dar mais a reforçada aí pro pessoal, pra seguir a gente lá no Let's Boracast, tá? Explicar um pouquinho, rapidez.
que o podcast ele está sendo criado e foi criado para a gente para trazer pessoas com temas os mais diversos, mas que com certeza a gente sempre vai acabar linkando com o nosso projeto maior, que é para isso que o Let's Bora foi criado, que é para ajudar o futebol contra o câncer, tá? Então, sigam a gente lá no Insta, tá? É um projeto maravilhoso, a gente tem bastante ações aí que a gente está planejando, que a gente já está colocando em prática. O podcast a gente já está no segundo agora. Legal. Hoje é a nossa segunda convidada. Outras pessoas já estão no gatilho aqui, a gente já está planejando para trazer para vocês mais informação. E está sendo legal porque está sendo um bate-papo, uma coisa descontraída, não é aquela coisa de sentar aqui, fazer entrevista. Ficou só faltando a pergunta dela, né? Ela falou que tinha uma pergunta para fazer. Isso é verdade. Rapidez, para fechar, qual a outra pergunta? Gente, eu quero entender assim, o que motivou, qual foi a história que motivou vocês? Eu sempre gosto de entender qual é a história de criação, né? Qual é a história que está por trás. Qual foi a história que motivou vocês a juntar, né, o tema futebol e câncer? Então, na realidade, eu posso começar a explicar? Pode, vai lá. Na realidade foi assim, como você sabe, eu fui ex-atleta, joguei futebol. Sim. E o Juninho, que foi o rapaz que a gente começou com esse projeto, ele se aproximou de mim através do meu cunhado, por causa do futebol, que ele amava o futebol, e a gente fez uma amizade. E na virada do ano de 22 para 23, ele me ligou e falou assim, pô, caramba, tô muito triste. Eu falei, o que aconteceu? Ele, pô, minha mãe tá com câncer. Aí eu falei, caramba, mas como assim? Ele, pô, ela me ligou para levar no hospital, tava com dor de cabeça. Resumindo, foi pro hospital, chegou lá, não saiu mais. Era um câncer e tal. Passou uns dias, no intervalo de Natal, Ano Novo, ela faleceu. Virou o ano, aí confortei ele e tal, virou o ano. Janeiro, fevereiro, ele não tava muito bem, tava mal e tal. Ele falou, acho que eu tô com dor no estômago, não sei o que era e tal. Resumindo a história, ele foi e descobriu que era câncer. Então, tipo, o rapaz tinha acabado de perder a mãe. Virou o ano, aquele trauma todo, tal, câncer. Aí começamos aquela batalha dele de tratamento. Sim. E aí, como ele gostava muito de futebol, eu cheguei pro Hudson, o ex-jogador, falei assim, Hudson, eu queria uma camiseta autografada e mandar pro Juninho. Aí, inclusive, a gente tem até o vídeo, né? Pode pedir pro Google colocar lá depois, o vídeo do Hudson assinando e tudo mais. Ele assinou e eu mandei. E o Juninho recebeu a camisa, ficou muito feliz, e a gente desenvolvendo vários outros temas que a gente tinha, projetos e tudo mais, porque ele tinha um comércio lá com futebol e tal, a gente queria desenvolver algumas coisas, aí ele falou pra mim assim, pô, talvez a gente podia pegar essa camiseta e fazer uma rifa aqui com a minha galera e a gente levantar um dinheiro, porque lá no hospital que ele ia, chegava 4 horas da manhã, ficava no relento, não tinha nada, entendeu? Cobertura não tinha nada. Aí ele falou assim, a gente junta esse dinheiro e põe uma cobertura lá. Aí o que aconteceu foi que ele foi piorando bastante no decorrer do ano e tal, ele não foi conseguindo dar conta do projeto pra gente divulgar mais. E aí ele falou, pô, vamos expandir isso. Aí foi quando eu fui atrás, aonde fazer, o site, rifa, deixar tudo legalizado, tudo direitinho, foi quando a gente criou o nosso site. E quando a gente criou o site foi quando ele entrou. Porque o Juninho que fazia um pouco, eu não sabia mexer muito bem, aí eu pedi ajuda para ele e ele entrou e começou a me ajudar com linkar pagamento, fazer toda essa parte que ele manja. Sim. E aí, um belo dia ele chegou pra mim, numa reunião nossa, e falou assim, pô, eu queria ir junto, que eu vi que o projeto é muito da hora e tal, e aí ele veio que na verdade eu já estava procurando algumas formas a mais de ajudar. Legal. Eu tenho algumas outras formas que eu ajudo. Nunca fiz divulgação, porque não sou dessa de divulgar. Não por não querer, mas é porque às vezes a gente não tem oportunidade. Mas aí, justamente nesse momento, eu acho que colocaram assim, falou assim, cara, pede ajuda pra ele. Não que ele pediu ajuda pra mim. Eu falei, não, beleza, vamos lá, eu te ajudo. Tem coisa que eu sabia, tinha coisa que eu não sabia. A gente foi atrás, até hoje a gente faz isso. E aí, ajudei ele, que era a ideia principal, mas depois fiquei com aquilo lá e a gente falou, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer mais. E aí a gente foi surgindo a ideia. Surgiu a ideia do podcast para poder alavancar. E aí, até estava viajando quando ele comentou da ideia do podcast. E aí a gente foi, pô, não, vamos fazer, vamos implementar.
E aí sim, aí a gente veio bater na porta do Hub e assim, legal. surgiu. Né? Que legal. Foi tudo, como ela falou, do acaso. Foi muita coisa junta, muita coisa de acontecimento com várias pessoas que foram juntando as pessoas. Vocês ligaram os pontos Exatamente. mesmo, né? Que legal. E daqui pra frente só juntar mais pessoas. Se exatamente. Deus quiser crescer cada vez mais e com a ajuda de todo mundo, né? Exatamente. A gente trazendo mais pessoas aqui, agregando e fazendo eventos, gente. Tem que fazer os eventos. Não, mas a gente vai fazer. Que legal. Já tá no nosso backlog. Eu costumo brincar assim, né? Ele não é de TI, mas eu sou, então eu falo. Tá tudo lá no meu backlog, tá guardadinho. Ó, ele tá encarando tudo como gestão de projeto, hein? Mas tudo é uma gestão de projeto. A Se vida, você não levar a sério... A vida é um grande projeto. Se você né, não tiver meta, não souber se você tá... O que você tem que fazer para chegar naquela meta, e se você tá fazendo, e o que você não tá fazendo, isso mesmo. e o que você tá fazendo que não te tá trazendo valor, que não adianta nada... você vai só de gastar tempo e não vai te trazer nada de volta. Então, a nossa vida é isso, né? Então... e assim, eu acho que uma coisa muito legal de reforçar, né? Eu sei que a gente tá acabando o tempo aqui, Gusta. Não, mas já acabou, né? Mas assim, é essa coisa. Pô, você tem uma rotina super corrida, né? Você trabalha em São Paulo e ainda assim você tá totalmente ligado a um projeto de impacto, né? Então, quando as pessoas falam assim, cara, não tenho tempo, não dá tempo... Tem. Cara, escolha as suas prioridades, né? Assim, e ainda mais no mundo de prioridade. hoje, em que a gente tá aqui, como a gente falou, a decisão de criar o podcast surgiu de eu estar num lugar totalmente fora daqui e ele tá aqui na correria do dia a dia dele, com as pessoas aí, com os atletas que ele tá sempre patrocinando, empurrando e agenciando. E, poxa, a gente surgiu a ideia estando longe... E a gente foi juntando caquinhos, foi juntando coisinhas e foi criando. Então, assim, sim, tem hora que a gente liga, se fala, tem hora que a gente não se fala, tem hora que a gente marca de vir pra cá, não dá pra vir os dois. Sim. Enfim, mas é isso. Eu acho mas que fazer dá, porque inclusive até minuto, uma hora, a gente consegue tirar. Exato. Quando eu comecei o projeto, eu falei, depois eu até comentei com ele até, a minha esposa não sabia e muita gente não sabia. Por qual motivo eu quis isso? Sim. Pelo motivo que, por mais que muita gente esteja ao nosso redor e as pessoas querem o nosso bem, muita gente às vezes fala, pô, caramba, não tem tempo, tal. Então, eu fui deixando as coisas acontecerem para quando acontecer, já aconteceu, já tá acontecendo. Legal. E pronto. Entendeu? Porque assim, é complicado, como ele falou, o dia a dia de todo mundo. Sim. E você fazer as coisas é muito complicado. Você põe mais um peso nas suas costas. Exatamente. Só que me deu mais força de fazer isso, porque eu fui um cara que foi muito ajudado na vida. Sim. Pô, eu já fui para quantos continentes? Já fui quase todos. E todo lugar que eu cheguei, eu sempre tive alguém que me ajudou. Sim. Sempre tive alguém que me apoiou. Pegou na minha mão. Quando eu fui para a Finlândia, eu não conhecia nada, um frio desgraçado, a moça veio, uma brasileira junto com um rapaz, deu um travesseiro e um cobertor, que seja por uma noite, para no outro dia a gente ir no shopping e comprar. Sim. Mas aí depois aí você cria aquela amizade, aquele laço, entendeu? Sim. E outros lados. Na Romênia, o que eu passei na Romênia, morei no carro por meses, e o Salif, um africano, me ajudou, dando comida, dando tudo. E aqui tava tudo bem, ninguém sabia disso. Sim. Quando chamava, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, tipo assim, eu fui muito ajudado. Sim. Então, acho que não custa nada a hora de eu retribuir. A gente tem que, assim, isso que você falou é muito importante de novo. Vou pegar os americanos, né? Os americanos, apesar de eles serem individualistas pra caramba, eles têm muito a cultura do give back. Eles têm essa consciência, né? Então, você vê grandes universidades, né? Grandes museus, né? As famílias doam dinheiro, né? Para que essas instituições sejam permeadas, né? Então, isso é muito importante. E isso é uma coisa que os brasileiros têm que aprender com os americanos. Apesar da gente ser muito comunidade, né? Exato. Assim, muitas vezes a gente não tem essa consciência do cheguei num patamar na vida, eu preciso devolver para a sociedade, né? A gente tem essa consciência de comunidade quando a gente está ferrado, né? A memória curta, né? Exato. Quando a gente atinge um patamar, a gente precisa devolver. Passou, exatamente. Esquece as pessoas que te ajudaram, você esquece de ajudar, você esquece de buscar
conhecimento e falar, pô, vem comigo, vamos, é assim. Tem um meme maravilhoso, né, que fala assim, pô, depois que dá certo não é apoio, é parabéns, né? Então... Depois que dá certo, eu sabia que ia funcionar, né? Exatamente, Mas lá, exatamente. com a perna tremendo lá atrás, fazendo, exatamente. Lu, mais uma vez, obrigado. Não, gente, adorei. Espero ter correspondido. Vamos Começou com tantas expectativas, né? Espero com que certeza. Não, com tenha certeza. Acho que o pessoal aí. conheceu um pouquinho mais de você e com certeza vai conhecer um pouquinho mais do Juice Hub. Tá na mídia, tá aí sempre com a gente. E vai estar com a gente sempre, todo podcast aqui. A gente tá aqui. Quando a gente veio aqui, minha esposa tomou um susto. Falou, o que vocês estão fazendo lá? Ela segue, vê tudo direitinho. O que vocês estão fazendo lá? O que é isso? Como assim? Não tô entendendo nada. Foi o chá revelação, né? Vem por aí. É isso aí. Obrigado. Muito bom, pessoal. Viu? Parabéns pela trajetória de vocês, por se importarem. Por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Imagina, a gente está aqui sempre no Juice Hub. No Juice Hub você vai encontrar pessoas maravilhosas, né? Todos nós. A gente sempre vai se trombar. Aqui o Gusta, que está aqui também, né? E os que não estiverem conectados, o Gusta vem conecta todo mundo. É isso aí, gente. Muito obrigada, valeu. viu? Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.